Olá, igreja, a paz do Senhor. Estamos todos com a paz de Cristo. Para nós, é uma verdadeira alegria estarmos aqui esta noite. Para nós é um verdadeiro privilégio podermos retornar. Nós perto de Deus, mesmo em distanciamento, nós ainda conseguimos sentir o amor de cada um. Obrigado a vocês que puderam vir esta noite. Certamente, assim como nós, vocês também estarão ansiosos para esse retorno. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé, para que nós possamos fazer a leitura do Salmo 126. Se você puder abrir a sua Bíblia, ou através do seu celular, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os
por tudo que tens feito, por tudo que quer fazer sobre as nossas vidas, ó Pai. Este mundo de ceia, Senhor, nós queremos sair daqui transformados, pelo Teu sangue. Transforma-nos, Senhor. Ainda somos fracos, ó Deus. Nós necessitamos de Ti, ó Pai. Que através do Teu sangue nós possamos ir além.
igreja, é um momento de gratidão agora. Nós vamos fazer nossa oração intercessória. E que felicidade, né? Podermos estar na casa do Senhor nessa noite e podemos agradecer a Ele tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos nessa noite, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Se estamos hoje aqui, Senhor, é por Tua permissão, Senhor, é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia, Deus, que tem se renovado sobre as nossas vidas. E nessa noite, Senhor, nós queremos honrar o Teu nome, nós queremos engrandecer o Teu nome, Senhor. Dizer que o Senhor é bom, dizer que nós dependemos de Ti, Senhor Deus, que nós não somos nada, Pai, mas nós podemos entregar nas Tuas mãos todos os nossos pedidos, Senhor. Nós temos liberdade, Deus, para falar com o Senhor nessa noite. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Pai. Nós te pedimos também, Senhor, pela vida de todos os irmãos, de todas as irmãs, Senhor, que não puderam estar aqui nessa noite, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor esteja com eles. Nós sabemos que o desejo deles, Senhor, era de estarem aqui, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, visite cada enfermo, Senhor Deus, que está hospitalizado, Senhor, em especial. Nós te pedimos pela irmã Lurdinha, Senhor Deus, que está hospitalizada. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja com ela, restaura a sua saúde, Pai, que o Senhor possa tocar do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor, e que logo ela esteja boa, esteja recuperada, Senhor. Pedimos também por todos aqueles outros irmãos, irmãs, todas as pessoas que nós não conhecemos, Senhor Deus, que também estão hospitalizados, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo esteja com cada um deles, Senhor Deus. Restaura a sua saúde, Pai. Restaura, Senhor, aqueles que estão isolados, Senhor, nas suas casas, Senhor. Nós sabemos o quão difícil é, Pai. Pedimos também que o Senhor sustente, Senhor, eles. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Nós sabemos que nós temos vivido momentos difíceis, momentos de medo, de insegurança, Senhor Deus. Mas o Teu Espírito Santo tem estado conosco, Senhor. Tem nos sustentado, Pai. Nós pedimos também por aquelas famílias, Senhor, que perderam, Senhor, algum ente querido, Senhor, nessa pandemia. Que o Senhor possa curar, possa estar com eles, Senhor, possa confortar, Senhor, o coração, Senhor, de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, e que logo haja a cura, Senhor, para esse vírus, Senhor. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua autoridade sobre as nossas vidas, Pai. E já te agradecemos por tudo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém. Boa noite, pode assentar. Para a gente é motivo de muita alegria estar aqui, reunidos mais uma vez, irmãos. Mesmo um pouco distante, mas Deus ele tem sido bom com a gente. Quantos aqui tem motivo de agradecer ao Senhor? Você que está aí na sua casa também, se você tem motivo de agradecer ao Senhor, vamos orar, vamos consagrar esses elementos aqui para o Senhor. Essa é a ceia do Senhor. Não é a ceia da Igreja do Nazareno, não é a ceia da Igreja Evangélica, é a ceia do Senhor. Então que você possa nesse momento direcionar seus pensamentos ao Senhor, por tudo que Ele fez no passado, está fazendo na sua vida e ainda fará por você. Vamos consagrar os elementos ao Senhor. Pai amado, nós te damos graças, Senhor. Bendizemos o Teu nome porque essa é a Tua mesa. O Senhor nos disse para nós continuássemos a fazer essa cerimônia, Pai, até que o Senhor retornasse, Pai. E nós queremos consagrar esses elementos, ó Pai, o suco da uva e o pão, Senhor, sem fermento, que simboliza, ó Deus, o Teu sangue e o Teu corpo. Nós consagramos ao Senhor e pedimos que o Senhor nesse momento possa, ó Deus, abençoá-los, ó Pai, consagrá-los para que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo em nossas vidas.
nós te damos graças e te louvamos e consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, eu quero aqui chamar a diaconia. Aqui, esse pão, ele é feito do trigo, pão sem fermento. Quando a gente fala que o corpo do Senhor ele foi moído, é porque o trigo, para ser feito esse pão, é necessário que o trigo ele seja moído. E o corpo do Senhor ele foi moído. Ele foi moído, ele foi pisado, para que eu e você fosse restaurado uma nova aliança no Senhor. Eu quero aqui que a diaconia distribua para os presentes aqui hoje. Se você vai ceiar, se coloque de pé. Interessante, irmão, é que o suco da uva pode distribuir, Inês pode distribuir para eles. Interessante que o pão e o suco da uva, eles nos dá liberdade. Uma liberdade que nós nem sonhávamos. Como, por exemplo, já que esse pão ele é feito do trigo que foi pisado, esse suco de uva é feito de uma uva que foi pisada no lagar. E o sangue do nosso Senhor foi derramado. Então, pão esse que restaura uma aliança quebrada. Sangue esse, suco de uva esse, que faz com que eu e você tenhamos uma nova esperança através do sangue do nosso Salvador. A palavra do Senhor, lá na 1 de Coríntios, capítulo 11, é o texto que a grande maioria dos pregadores utilizam e que o apóstolo Paulo nos direciona para que nós venhamos entender como que deve ser ministrada. Diz assim, ó, capítulo 11, versículo 23, diz assim, ó: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Todos pegaram os elementos? Peço que você faça um examine-se, que você comece a pensar se você está em falta com o Senhor. Para que a gente possa dar continuidade à nossa cerimônia. Isaías, capítulo 53, diz o seguinte: porque Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades Ele tomou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse sacrifício era para eu e você ter feito, irmão, porque essa cruz era nossa. No entanto, Deus o Pai desejou enfermar o seu próprio filho. Deus o Pai desejou sacrificar o seu próprio filho para que eu e você tivéssemos liberdade, fôssemos livres através desse sacrifício. Coma desse pão e seja agradecido por tudo aquilo
que o Senhor, Ele tem feito na sua vida. Como diz o texto que nós já lemos, no versículo 25 do capítulo 11 da 1 de Coríntios, semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Faze isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Tome do cálice e seja grato ao Senhor pelo sangue dele que foi derramado por você. Vamos orar com a Janaína. Oh, aleluia, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, nós te glorificamos, Pai, por esse momento especial, Senhor Deus, estarmos aqui, ó Pai, ceando, Papai querido, relembrando, Senhor Deus, tudo que o Senhor fez por nós, Papai querido, pelo teu sangue derramado na cruz, Pai, para nos salvar, sendo que nós não somos merecedores de nada, ó Pai, mas a tua graça, a tua fidelidade, o teu amor, a tua misericórdia é grande, Senhor. Obrigada, meu Deus, pelo esse amor tão infinito, tão maravilhoso que o Senhor tem por nós. Nós somos agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito, ó Pai. Louvado e exaltado é o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Peço que você que está em pé pode sentar. Pastor Marcos, eu vou contar primeiro do início. Quando saiu o decreto de que seria apenas 30% da capacidade do templo e que pessoas acima de 60 anos não poderiam participar, o pastor Marcos mandou um áudio tão triste para mim, falando assim: irmão, é meu aniversário, estou completando 60 anos e não vou poder estar no culto. Aí eu falo: nossa, pastor, que falta de sorte. Mas o interessante é que assim, a igreja do Senhor, ela está passando por uma fase. É como se ela tivesse feito uma curva. E nós, como cristãos, nós precisamos estar preparados para passar por toda essa transição. Há quem diga que tudo que está acontecendo sinais do fim. Mas eu não fico tão preocupado com isso, porque na verdade eu acho que a nossa maior preocupação deve ser viver o Evangelho com a qualidade que a gente está vivendo e continuar buscando, porque de qualquer forma, queira eu esperando ou não, o fim virá, porque o Senhor preparou esse momento para Ele e para a sua igreja, que só Ele sabe quando que será esse momento. Eu e algumas pessoas, a gente teve uma semana um pouco ansiosa referente a esse momento aqui. Um momento de transição, um momento de recomeço. Porque todo recomeço é difícil. Todo recomeço, ele leva a gente a algumas situações que é um pouco... Eles geram medo. O recomeço gera medo, a insegurança. E nós ficamos um pouco ansiosos e também preocupados como que será retomar os cultos presenciais, porque estávamos acostumados em fazer apenas as lives, os devocionais e tudo mais. E a gente ficou um pouco preocupado, porque será que as pessoas virão? Porque muitas pessoas aproveitaram esse momento de quarentena. Os que queriam sair, eles vão sair. E os que queriam chegar, eles vão chegar, infelizmente. Mas essa não é a base da nossa mensagem. Eu quero falar um pouco com você sobre
recomeço, sobre novos começos. Porque a gente, quantos aqui, eu tenho certeza que também incluo a mim também, que todos os dias está vivendo um novo recomeço. Eu conheci o Senhor no ano de 2000. E quantas vezes eu não dei mancada com Ele e tive que recomeçar? Quantas vezes eu não pisei na bola com Ele e tive que recomeçar? E o recomeço é um pouco complicado. Como, por exemplo, vou citar aqui uma parábola que a gente trabalhou alguns sábados atrás, a parábola do filho pródigo. Eu fiquei pensando naquele garoto, quando ele chega para o pai e fala assim: pai, eu quero a parte da herança que me cabe, que é meu direito. E alguns dias depois, diz o texto de Lucas 15, fala que ele vai embora, junta tudo que ele tem, porque diz que o pai deu a herança para ele, dividiu entre os 2 filhos. E diz o texto que aquele garoto, ele gasta de forma desordenada todo o seu dinheiro, toda a sua herança. E daí a gente fica pensando, porque ele tem um momento que ele cai em si. Ele reconhece que acabou o dinheiro, e ele começa a reconhecer que só na casa do pai tinha pão em abundância. Só na casa do pai tinha aquele cuidado. E daí ele cai em si. Aí eu começo a pensar com os meus botões, como que não estava a mente desse garoto. Cara, o que meu irmão vai dizer? O que os servos vão dizer? O que os vizinhos vão falar de mim? Porque quando a gente está num processo de recomeço, ele gera uma certa insegurança na gente. Mas entenda, não ficou por aí. Esse jovem criou coragem, ele caiu em si, criou coragem e falou: eu vou ter com o meu pai e vou falar: pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu peço que não me trate como filho, mas apenas como um dos teus trabalhadores. Só quero trabalhar pela comida. E aí o pai surpreende ele e o abraça, beija, coloca uma roupa nova nele, um anel no dedo, calça, sandálias nos seus pés, e ainda mata o novilho cevado, faz um churrasco para ele. Mas e nós? Quando a gente dá mancada com o Senhor, e daí a gente tem que voltar, viver um novo recomeço na nossa vida espiritual, porque a gente pisou na bola com o Senhor. E se você for ver personagens bíblicos, existem muitos que viveram esses recomeços. Por exemplo, eu citei 3 aqui nas minhas anotações, mas eu estou lembrando de um agora. Moisés, por exemplo. Quando Moisés sobe ao monte e fica uns dias lá diante da presença de Deus e recebe as tábuas da lei, e quando retorna, tem um bezerro enorme de ouro lá e o povo estava adorando. Depois desse período, Deus trabalha com Moisés e com o povo sobre aquela questão, e Moisés vive um recomeço na sua vida. Arão, que era considerado, que foi considerado através da tribo de Arão uma tribo sacerdotal, também gera-se um novo começo na vida de Arão também. Mas eu quero dizer aqui para você que o medo, ele gera incertezas na nossa vida. O medo não, o novo recomeço. Ele gera medo na nossa vida, incertezas, preocupações. Mas também o medo gera algo que a gente às vezes não pensa, não para pensar.
O medo gera oportunidades também. Eu só quero falar medo. Recomeço. O recomeço gera oportunidades. E nessas oportunidades, também o novo recomeço gera mudanças também na nossa vida. Novidades, visibilidades, experiências. É o que o novo recomeço ele vai gerar na nossa vida. Por exemplo, Neemias. Neemias, ele quando ficou sabendo, e está lá no primeiro capítulo de Neemias, do livro de Neemias, primeiro capítulo de Neemias, nos versos 3 e 4. Todos encontraram aí? Pode abrir aí no seu celular. Neemias capítulo 1, versículo 3 e 4. Aqui aconteceu o seguinte. Neemias, ele encontra um dos seus irmãos da tribo de Judá e ele pergunta sobre o povo que não havia passado pelo cativeiro babilônico. E diz assim o texto, ó: eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta à província encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas a fogo. Aí Neemias fala: quando eu ouvi essas palavras, sentei-me, chorei e lamentei durante dias. Estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Porque Neemias, com todo esse recomeço que Jerusalém ia passar, Neemias viu como oportunidade de reconstruir os muros da cidade. Neemias viu como uma oportunidade. Outro personagem, esse é o primeiro personagem. Outro personagem também que eu selecionei aqui também é Pedro. Eu particularmente me identifico muito com Pedro. Talvez por conta do temperamento. Eu sou tão agoniado que eu não consigo ficar um minuto parado. Uma vez o pastor Marco falou: irmão, você precisa ser mais contemplativo, irmão. Porque eu não tinha muita paciência. Queria fazer tudo. E tem momentos que a gente precisa sentar e analisar todas as questões. Mas antes de falar de Pedro, lembrando que Neemias, ele era copeiro do rei na época. Mas, por exemplo, Pedro agora. Pedro, ele era apóstolo do Senhor. No entanto, ele traiu a Jesus. Jesus havia advertido a ele que ele ia fazer isso. Pedro traiu ao Senhor. E está lá em Marcos capítulo 14, do 66 ao 72. Quando Jesus havia sido preso e de repente chega aquela mulher e fala assim: mas você estava com ele? E ele fala: não conheço esse homem. E durante 3 vezes acontece esse episódio. E daí Pedro fala: não conheço esse homem. E quando completa a terceira vez, então diz o texto que o galo cantou e Pedro caiu em si. E Pedro entendeu e lembrou da fala de Jesus, que ele iria traí-lo. Só que aí, pensa se não houvesse acontecido um recomeço na vida de Pedro. Ele continua sendo o pescador que ele era, porém com algumas debilidades na sua vida.
Foi necessário que Pedro caísse em si para ele poder entender que o Senhor chamou ele para algo grandioso. Que aí depois, mais na frente, e só Marcos cita dessa forma, no capítulo 16, no versículo 7, quando as 5 mulheres iam preparar o corpo do Senhor. O que diz lá no capítulo 16, versículo 7? Diz o seguinte: diga aos, vocês procuram Jesus, ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas, porém, digam aos discípulos e a Pedro. Só Marcos fala isso. Digam aos discípulos e a Pedro. Porque Jesus conhecia o coração do Senhor. E quando o anjo fala isso para essas mulheres, digam aos discípulos e a Pedro, porque sabia que Pedro estava travando trevas densas na sua vida, porque sabia que Pedro estava enfrentando situações que ele não tinha controle. Pedro, provavelmente a sua vida espiritual estava fragmentada, porque ele havia pisado na bola com o Senhor. Muito provável, Pedro, ele estava com a vida totalmente destruída. Tanto que em algum momento, Pedro chega e fala bem assim: vocês podem fazer o que quiser, eu vou pescar. Só que o Senhor já havia chamado ele para uma obra muito grande. Então eu te pergunto, não sei como que você está hoje à noite, mas o Senhor, ele te conhece e ele sabe que se você pisou na bola, ele está te chamando para um novo recomeço. Ele está te chamando para que você se posicione novamente como servo do Senhor. Se não tivesse acontecido essa situação, se essas mulheres não tivessem ido aos discípulos e a Pedro, muito provável Pedro iria continuar com a sua angústia. E aí depois Jesus encontra Pedro, estava pescando, e daí eles não reconhecem, e eles não pescaram nada naquela noite. E daí Jesus fala assim: joga do outro lado. E daí João fala assim: Pedro, é o Senhor. E daí Pedro se joga no mar, porque ele não se achava digno de estar perante ao Senhor. Muito provável, eu fico pensando, que Pedro estava preocupado porque Jesus já havia dito algum tempo atrás para ele que se ele negasse ao filho diante dos homens, o filho o negará diante do Pai. Muito provável Pedro estava preocupado com isso. Mas o amor de Deus é tão grande que mesmo independente do que eu faça, do pecado que eu cometi, o Senhor nos chama para um relacionamento. E daí hoje a gente participou da mesa do Senhor. E se a gente for analisar na mesa do Senhor, naquele momento Jesus ele fala: um de vocês vai me trair. Só que naquele momento eles entram em aflição. E daí logo em seguida Jesus começa a não falar mais de traição. Ele fala de aliança, de vida restaurada, que o pão simboliza o corpo dele, e que eles comessem do seu corpo, que o suco de uva simboliza o seu sangue, que será derramado pelos seus pecados. Então eu entendo que a ceia do Senhor é para todos tomar, independente. Porque quando eu participo da ceia, quando eu participo da mesa do Senhor, eu estou falando: eu quero essa aliança na minha vida. Eu não quero ficar preso nos meus delitos, nos meus pecados. Eu quero que o Senhor venha e faça uma morada na minha vida. E sabe o que aconteceu com Pedro? Depois que Jesus encontra ele lá no mar e ele se joga, Jesus questiona Pedro: Pedro, tu me amas? Aquela fala que a gente sempre leu nas Escrituras e a gente conhece.
E aí, Pedro, tu me amas e tal? Senhor, você sabe que eu piso na bola, mas é desse jeito aqui que eu te amo. Mais ou menos assim. E daí o Senhor colocou Pedro como líder da sua igreja. Você entende que quando eu saio de uma situação de queda e eu caminho, eu faço o caminho certinho que o Senhor quer que eu faça na sua presença, Ele me coloca numa posição de destaque. Não para que eu seja engrandecido, não para que os holofotes estejam sobre mim, mas para que o Senhor, para que Ele me use mais e mais e o nome dEle seja glorificado e exaltado na minha vida. E daí a gente começa a entender que como é difícil estar num recomeço. Como é difícil a gente poder fazer tudo de novo. Não como a gente fazia, mas caminhar para acertar todos os pontos. Apocalipse, no capítulo 3, e esse é o texto da nossa meditação. E aqui eu já quero, porque o tempo não ajuda muito, e aqui eu quero já fazer uma aplicação rápida. Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3 fala sobre algumas igrejas, mas eu quero falar sobre uma igreja específica. A igreja de Laodiceia. Claro que vocês já leram diversas vezes. Mas para nós que estamos vivendo várias situações na nossa vida, o Senhor, Ele nos recomenda algo. Ele nos dá uma ideia. Ele nos dá um conselho. Que está lá no capítulo 3, versículo 17 ao 20. Que diz assim, ó. Todos encontraram aí? Diz assim, ó. Dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és coitado, miserável, pobre, cego e nu. Olha o que o Senhor nos diz. Aconselho-te. Olha, eu te aconselho. Compra de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Vestes brancas, para que não seja exposta a tua nudez, e não te envergonhes. E colírio, para que os teus olhos se abram. E daí ele continua falando. E aí ele fala assim, ó, eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor pede para que nós compremos ouro refinado, para que a gente seja rico. O Senhor pede para que a gente compre vestes novas, para que a nossa nudez não apareça e a gente não seja envergonhado. Ele pede para que a gente compre colírio, para que os nossos olhos sejam ungidos e a gente veja, enxergue. Mas não é para comprar de qualquer um, é para comprar dele. Comprai de mim. Comprai de mim. Hoje à noite o Senhor te chama para que você compre o ouro refinado que Ele tem para vender. O Senhor te chama para que você compre as vestes novas e brancas, para que você não seja envergonhado. O Senhor também te chama para que você compre colírio, para que você veja. Vê o que, irmão?
a grandiosidade que Ele tem para a nossa vida, a preciosidade que Ele tem para a nossa vida, os tesouros escondidos, como disse o salmista, Salmo 25, porque o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, o qual Ele lhes mostrará os seus tesouros. Compra ouro, irmão, para que você seja rico. Não que você seja rico com as suas forças, não para você ser rico com o seu poder e tal, não, para que você seja rico com o ouro que Ele tem a oferecer, para que você use as vestes que Ele tem a oferecer, e que você veja o reino celestial que Ele quer que você veja. Porque quando a gente começa a ver a grandiosidade, a maravilha que é o reino espiritual, a gente começa a viver de forma intensa aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você pegou a ideia mais ou menos? Deu para entender? Deu para entender, irmão? Ficou alguma dúvida? É importante que você entenda, porque eu não sei como que você está hoje à noite. Não sei. Mas o Senhor, Ele que sonda os corações, Ele está aqui e está sondando o teu coração. Ele sabe aonde você errou, mas também Ele sabe o que você é capaz de fazer nas mãos dEle. Permita que o Senhor te use. Permita que o Senhor faça de você um instrumento poderoso, para que o nome dEle seja glorificado e o inferno seja balançado e estremecido às portas dEle. Amém? Se coloque de pé. Ele nos ama.
Só lembrando que na quinta-feira os nossos cultos eles continuam normal, mantendo o número de pessoas, com a nossa transmissão também pelo Facebook e reprodução no YouTube, às 20 horas na quinta-feira, nos sábados às 19h30 também, 19h30, e também com transmissão ao vivo pelo Facebook e reprodução no YouTube também. E domingo a nossa escola bíblica dominical, que retornou também, às 9 horas da manhã. Eu peço que você venha para poder aprender mais um pouco. É tempo da gente crescer junto, aprendendo a palavra do Senhor. Então venha à escola bíblica dominical, que às 9 horas da manhã não é transmitida ao vivo. E também o nosso culto à noite, às 19h30. Como eu disse, pastor Marcos não pode estar por conta da idade, ele é do grupo de risco, mas acredito que você recebeu um áudio dele, uma mensagem dele. Ele mandou um áudio choroso, porque ele ama essa igreja, ele ama cada um de vocês, e que Deus o abençoe, cuide da família pastoral, cuide da vida dele, da saúde da pastora Lourdinha. Não esqueça de orar pela nossa irmã, pelos nossos irmãos, tá? Receba a bênção. Que o amor de Deus o Pai e a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe e até a próxima. Irmãos, aguarde só um instante, irmãos. Vocês. Pode ir.